Graça e paz, queridos. Na reflexão de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sistema político da época de Jesus. Jesus, quando vem à Terra, aquela região estava submetida ao Império Romano, um sistema político opressor, corrupto, prostituído. E agora Jesus está inserido ali dentro daquele contexto onde o povo está precisando de um libertador. E o interessante é que muitas pessoas viam em Jesus a esperança da libertação política. Muitas pessoas viam Jesus como o libertador que iria levantar um movimento contra Roma e ele iria assentar ao trono e governar Israel, mas dentro de um sistema político que trouxesse paz e harmonia para dentro daquele povo que já estava cansado. E muitos desses, na expectativa dessa hora que Jesus se levantaria, foram se frustrando. Porque Jesus, ele ia no caminho, sarando as feridas, ia curando os paralíticos, cegos, os leprosos, ia ministrando uma palavra que ela transcendia aquele momento, mas ela era para a vida eterna. Jesus falava da reconciliação de Deus com os homens e chamava os homens para essa reconciliação. Jesus ia caminhando e amando aqueles que estavam à margem da sociedade. E os estudiosos dizem que Judas foi um desses frustrados por esperar essa revolução política que Jesus nunca se revoltava contra ela para tomar o trono. O máximo que Jesus fez para falar do sistema político foi quando ele foi perguntado e ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mostrando que esse reinado humano, esse sistema opressor político, corrupto, corrompido, não tinha nada a ver com a mensagem, com o Evangelho, com o reino de Deus. E agora, depois de morto e ressurreto, quem dá continuidade à pregação do Evangelho são os discípulos. E só 300 anos depois de Cristo é que um imperador romano se converte ao cristianismo, que é Constantino. E aí, quando Constantino se converte, qual era a condição do povo? O povo cristão era perseguido, era morto, tinha suas casas incendiadas, não conseguia emprego, vivia se escondendo porque a maldade toda hora estava sobre eles. Quando Constantino se converte, há um refrigério para o povo, porque agora a perseguição cessa. O imperador agora se converteu ao cristianismo e fez do cristianismo a religião do império. Só que existe uma grande diferença entre uma pessoa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ela ser uma referência do cristianismo na Terra. Existe um processo de conversão, existe um processo de conhecimento, de mudança de caráter, de mudança de coração, de mudança da consciência, que somente o Evangelho é capaz de produzir no ser humano. Não é porque uma pessoa tem uma patente e agora ela se converte e ela pega essa patente e faz dessa patente uma força para levar o cristianismo avante. Não. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Pelo amor. Então Jesus nunca fez do sistema político a esperança da sua igreja, mas ele sempre mostrou que a esperança da igreja é ele, é Cristo. E uma sociedade, ela só muda através da conversão em Cristo.
E quem tem esse papel de apresentar Jesus para a sociedade, para a comunidade? É a igreja, eu e você. E quando a igreja está doente, ela entrega ao sistema político a transformação que a igreja deveria apresentar para a sociedade e promover. Então, quando eu entrego para um líder religioso a esperança da mudança de consciência, de coração de uma nação, significa que eu, como igreja, estou falido, estou doente. Porque esse processo de mudança de uma sociedade, ela só acontece quando Jesus Cristo se torna Senhor e Salvador dessa sociedade. O sistema político, ele pode ser corrupto, ele pode ser bom, não importa o sistema político, porque a igreja de Cristo, ela vai pregando Jesus e a sociedade vai se transformando de dentro para fora. E hoje o que nós vemos são pessoas agudas, com ímpeto, protegendo um sistema político, com todas as forças e usando da fé a justificativa da sua agressividade, do seu ímpeto, da sua forma aguda e incisiva de falar e defender. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas nunca te viram com essa força, com esse ímpeto, falando de Jesus. Porque nós falhamos em anunciar Cristo dentro da sociedade, agora a gente quer que o sistema político faça o que a igreja está deixando de fazer, que é apresentar Jesus para a humanidade, para o nosso povo, para a nossa nação.